E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aqui para a parte 2, né, dessa História um, capítulo 13, o governo provisório do Vargas, perdão, governo provisório. E dessa vez a gente vai ver, né, a oposição paulista, os problemas que Getúlio Vargas vai ter com São Paulo e a Constituição de 34 que vai sair desse processo. Tranquilo? Vamos nessa. Aqui. A gente viu que quando Getúlio Vargas chegou ao poder, quem ele está tirando do poder é exatamente uma chapa paulista. Né? O Washington Luiz era o presidente quando, em outubro, tem a Revolução, e o eleito, né, nas urnas ali, a despeito de qualquer fraude, né, no processo eleitoral, mas o eleito tinha sido Júlio Prestes, que também era de São Paulo. Então é claro que o São Paulo não era exatamente o melhor lugar para Getúlio Vargas transitar, né? Era a sua principal e mais forte oposição. Além do mais, né, aquelas políticas ali costurando o início de trabalhismo que o Getúlio Vargas foi tomando também não eram benquistas no ambiente industrial paulista, nem tampouco ia seduzir as elites cafeeiras, né, uma regulamentação de algumas leis trabalhistas. Muito bem. São Paulo não aceitava Getúlio Vargas, portanto, como legítimo presidente. Né? Só que, como se não bastasse isso, havia uma recusa ao seu projeto de poder. Uma coisa é você chegar e falar: olha, não quero. Esse cidadão, ele entrou no poder roubando, ele fraudou o processo, ele falou, chegou pelas armas, que seja. Mas você tem alguma agenda econômica em comum, né, um projeto, uma visão em comum, essa oposição tende a diminuir. Né? Você tem alguma margem para sentar na mesa e conversar. No entanto, quando os projetos de país são tão opostos como o que vinham se apresentando, esse espaço de manobra, né, fica muito reduzido. Por quê? São Paulo defendia aquele modelo descentralizador, São Paulo defendia o modelo federalista, São Paulo era um estado, né, cujas elites ali tinham muita identificação com aquele modelo que foi derrubado. Então é claro que não iam aceitar. E aqui eles tinham uma boa razão, né, um motivo muito forte, né, para fazer oposição. Getúlio, você chegou ao poder, derrubou uma Constituição, aprovou uma lei orgânica aí e falou que ia convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Cadê essa Assembleia? Né? Cadê essa Assembleia? Não estou vendo. Né? Até agora, nada. Né? E, portanto, isso faz de você um desaforado. Isso faz de você um usurpador do poder. Não tem Constituição, você está usurpando. Né? Você não é um presidente constitucional. Queremos uma Constituição. Getúlio Vargas e São Paulo, os dois sabiam, né, que dependendo de como você abrisse eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, você ia ter nessa Assembleia Constituinte o mesmo resultado eleitoral da época da República Velha, se você fizesse a eleição no mesmo modelo. E aí, claro que as antigas elites iam retomar ali o poder, iam conseguir escrever uma Constituição parecida com aquela, neutralizando, né, a Revolução de 30. Você faz a Revolução de 30, derruba a Constituição de 1891 e pode ter algo muito similar a isso logo depois, não era algo que Getúlio Vargas fosse entregar com tanta facilidade, razão pela qual vinha postergando, né, a convocação da Constituinte. A oposição paulista era barulhenta, Getúlio Vargas apertava sua oposição, tanto pelo Conselho Nacional do Café, como por mudanças ministeriais, né, quando ele tira, por exemplo, o Zé Maria Huitarque, que era um banqueiro paulista, e colocou Oswaldo Aranha, né, para conduzir a economia. Oswaldo Aranha foi uma figura muito importante, tá, além do nome de um prato delicioso. Bem, um grande republicano, a gente vai falar mais dele, do Oswaldo Aranha. O que vai acontecer? O grande republicano foi forte, mas a gente vai discutir isso um pouco mais. O que vai acontecer? Quando Getúlio Vargas tomava essas atitudes contra São Paulo, longe de fazer que São Paulo ficasse disciplinada, né, que São Paulo tivesse a postura mais dócil, isso ia acabar acirrando, né, a oposição, e era esse processo, né, de recrudescimento que a gente estava vendo, até o dia em que tem uma grande manifestação numa praça em São Paulo, conduzida por uma série de estudantes, então não apenas eles, mas principalmente eles, exigindo uma Constituição. E a repressão ali acabou matando 4 deles. Né? Seus nomes eram Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo.
Claro que, né, que a morte desses estudantes foi muito chocante, né? Claro, né, que para quem estava fazendo oposição, né, esses vão acabar virando os mártires, né, dessa Constituição, razão pela qual as suas iniciais vão virar o nome de um grande movimento, né, constituinte, né, um grande movimento pela Constituição, MMDC, né, as suas iniciais. E é claro que esse movimento era anabolizado pelas elites cafeeiras paulistas, né, também por algumas elites industriais paulistas. A situação vai se deteriorando, né, o diálogo vai se tornando impossível. Getúlio Vargas nomeia um interventor para São Paulo. São Paulo não vai aceitar esse interventor e aí, né, a gente vai ter que chegar ao uso da força. A gente vai ter aqui uma guerra civil, né, uma guerra civil que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932. Né? Esse movimento, ele é um movimento absolutamente relevante, né? Daí, bem, é um feriado importante em São Paulo, é o 9 de julho, é comemorado até hoje lá em São Paulo. E esse movimento ele é curioso porque houve um engajamento muito grande, né, em torno da agenda liberal dele, né, falando que era uma revolução liberal, que queria uma Constituição liberal. Os paulistas fizeram uma movimentação importante, né, muita propaganda, né, que a gente pode ver alguma, lá você tem um dever a cumprir, o cara apontando para sua cara, né, consulte a sua consciência, né? Teve campanha do ouro para doar ouro para São Paulo comprar armas. A gente teve uma mobilização muito grande aqui por parte de São Paulo. Só que esse movimento acabou, né, por mais que eu saiba que isso é delicado, mas existe um quase consenso em torno disso. Esse movimento acabou tendo uma conotação muito paulista, né? Olha as imagens. Muito paulista, o que inibiu, né, outras oligarquias de se engajarem, de se apaixonarem. Então, alguns estados que estavam, né, ali conversando com São Paulo, dando sinalização de que poderiam aderir a esse movimento, não aderiram. São Paulo fica isolada. Getúlio Vargas tinha apoio militar, e tinha apoio militar exatamente para enfrentar oligarquias. Né? O setor militar era o setor mais anti-oligárquico que tinha nessa aliança. Então a gente vai ter Getúlio Vargas atacando, né, contra-atacando aqui. São Paulo até começou bem, mas depois você vai ter um contra-ataque. Getúlio Vargas derrota a Constituição, a Revolução Constitucionalista de 1932, e ao derrotá-la, o que Getúlio Vargas faz? Convoca eleições constituintes. Professor, que maluquice é essa? Por que o cara não convocou antes, então? Bem, aí, por que não fez alguma coisa antes? Por que não é complicado. Mas repara que depois de derrotar São Paulo, Getúlio Vargas tem campo à sua frente para convocar eleições para a Constituinte à sua maneira. Por exemplo, voto secreto para controlar, né, o voto de cabresto e o domínio das antigas oligarquias. Para votar nos deputados constituintes, aqui as mulheres puderam votar finalmente. Né? A gente teve uma grande campanha, né, desde a década de 20, uma grande campanha, figuras importantes, Berta Lutz, Pagu, né, criaram confederações em torno do direito das mulheres e o direito de voto das mulheres. Getúlio Vargas vai surfar nisso, tá? Getúlio Vargas não era feminista, então Getúlio Vargas vai surfar nisso. Estabelece o voto feminino, até porque assim, né, por razões tristes, mas óbvias, né, entendia-se que a cidade aumentava a participação urbana e entendia-se que essa participação urbana era mais simpática a ele nesse momento. Estabelece a representação classista nessa Constituinte. O que era isso? Alguns deputados iam ser eleitos por dentro dos sindicatos de trabalhadores que fossem filiados ao Ministério do Trabalho. Então, eu sou sapateiro, meu sindicato é filiado, né, ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, eu sou filiado ao Sindicato de Sapateiros. Eu posso formar uma chapa, até com pessoas de outros sindicatos, e concorrer por dentro dessa estrutura sindical. Fazia isso com sindicatos de trabalhadores e também com sindicatos patronais. O curioso disso é porque o número de representantes classistas era igual. Então, no final das contas, a soma era zero, né, na contradição de interesse ali. Um exemplo. Né? Quem é a favor do direito a férias remuneradas? Aí os 10 representantes do sindicato, nós somos a favor. Aí os 10 representantes patronais, nós somos contra. Tá, 0-0. Né? Mas, de certa maneira, já eram 20 que não seriam oligarcas nesse nosso exemplo aqui. Então, Getúlio Vargas, claro, né, você teve
eleição proporcional no Brasil, essas antigas elites vão vencer, vão formar maioria. A questão é o tamanho da maioria que se cria. A maioria que não foi tão confortável, tá? E São Paulo se isolou nessa constituinte, acabou criando uma frente única paulista ali, que ficou razoavelmente isolado dos outros. Getúlio Vargas consegue, né, uma maior proximidade dos outros setores, e a Constituição que sai não agradou, no final das contas, foi a ninguém. Por quê? Vamos lá. O que acontece? Essa Constituinte ela ficou pronta, né, em julho de 34, a Constituição fica pronta, e tinha ficado a cargo da Assembleia Nacional Constituinte oficializar ou não Getúlio Vargas no poder. E sim, ele foi confirmado, tá? Então aqui Getúlio Vargas ganha um mandato de 4 anos, um mandato constitucional. Daí a gente dizer que em 34 acaba o governo provisório e começa o governo constitucional do Getúlio Vargas, tá? Essa Constituição era uma Constituição excessivamente liberal aos olhos, né, dos membros do Clube de Outubro, né, dos outubristas, dos revolucionários de 30, em especial os militares, porque ela mantinha lá a autonomia dos estados, ela era uma Constituição de estrutura liberal, 3 poderes independentes, eleições proporcionais, legislativas, né, sem controle do executivo central dos outros executivos. Isso desagradava. No entanto, ela tinha alguns elementos corporativistas que desagradavam muito os liberais. Por exemplo, representação classista, representação por sindicatos, isso desagradava. Né? Uma outra coisa que essa Constituição estabelece, que os partidos, a partir de agora, têm que ser partidos nacionais, não podem mais ser partidos locais, como era antes. Né? Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, não. Agora os partidos têm que ser nacionais, isso foi uma mudança. Ela manteve a regulamentação trabalhista, que não é liberal, né? Trabalhador filiado a sindicato, sindicato filiado ao Estado, né? Isso não tem nada de liberal, né? E ela manteve essa regulamentação trabalhista de 31, agora virou constitucional. Além disso, ela consagrou o voto feminino, né? Agora as mulheres já tinham votado para eleger os deputados dessa Constituinte. Agora é um direito constitucional. Né? Então as mulheres votaram pela primeira vez em 32 e o direito constitucional é em 34. Né? Bem, quando essa Constituição ficou pronta, ela não agradou completamente a ninguém. Quer ver um exemplo? A Igreja Católica. Né? A Igreja Católica ficou feliz, né, por um lado, tal, porque ela aceitou a multiplicidade sindical, poderia ainda ter mais de um sindicato por categoria, né? Apesar, né, claro, do Estado laico, se a Igreja Católica sabia que não ia ter como voltar atrás, o ensino religioso se consolidou facultativo, né? E isso era uma coisa que desagradava profundamente os tenentes. Né? Sem dúvida, quem ficou mais desagradado nessa história toda, se ninguém se encantou, quem mais se desagradou foi esse setor militar. Não é à toa que a gente vai ter uma ruptura aqui, um grupo desses outubristas rompe com o governo Vargas e vai acabar se engajando em outros partidos, em especial um deles, mas esses partidos são um tema para o próximo capítulo, para a próxima aula, a gente fala deles, está lá no 14. Tranquilo? Um abraço e até a próxima. Fica de olho nas atividades, exercícios, materiais extras que a gente manda.